Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa 18ª aula do nosso curso de Cálculo 4, tá? Bem, pessoal, aqui nós vamos já dar entrada, né, no nosso 5º capítulo do livro do Diva Frame, tá? Onde, nesse capítulo, né, trata-se das integrais curvilíneas, né? Então, aí, nesse caso, a gente vai tratar do cálculo de integral ao longo de uma curva, né? Mas aí, o que vai variar, né? Vai variar, digamos assim, de que forma, qual forma é a sua função, né? Se ela é uma função escalar ou se ela é uma função vetorial. Então, se você tem uma função escalar, você vai ter sim a integral, né, de linha de campos escalares, tá? Vamos estar trabalhando com integral de linha de campos escalares. Mas o nosso objetivo aqui nesse vídeo, né, é realmente fazermos a introdução desse conceito de integral de linha, tá? E nós vamos acabar vendo, né, ao longo dessa explanação aqui, desse vídeo curto, que a integral de linha, na verdade, ela constitui uma generalização, tá, do conceito de integral definida, né? O conceito que a gente já está acostumado a trabalhar lá na reta, né? Então, é uma espécie de uma generalização, tá? Perfeito. Então, olha, pessoal, observe. Para nós começarmos, o nosso objetivo neste vídeo é simplesmente introduzirmos esse conceito e apresentarmos a definição assim formal, né? Uma definição formal do que seria essa integral de linha de um campo escalar, tá? Então, ó, você vai imaginar que você tenha uma curva C, né? Uma curva suave, né? E aí você imagina que ela esteja orientada com o ponto inicial em A, tá? E ponto terminal em B. Então, ó, imagine que você tem essa curva aqui, né? Uma curva C. Essa curva C, ela é uma curva suave, tá? O ponto inicial dela é exatamente aqui no ponto A e o ponto final é exatamente no ponto B. Bora supor que essa curva, pessoal, ela está representada no R3, tá? Então, pessoal, sobre essa curva, você vai definir uma função, tá? Você vai definir uma função f de x, y, z, que vai ser exatamente um campo escalar definido sobre essa curva, certo? E aí, como é que você vai proceder para construir a integral? Você se lembra lá como era que a gente fazia para a construção da integral na reta, né? Ou seja, você tem uma função, só para a gente lembrar rápido, tá? Você tem uma função, por exemplo, traçada assim, né? E aí você tem exatamente um ponto aqui, né? Um ponto A. Aqui você tem um ponto B, tá? E aí o que seria a integral, pessoal? A integral seria exatamente você calcular, se você fosse olhar como área, né? Então seria você calcular a área aqui delimitada exatamente pela reta x igual a x igual a b, abaixo da função f e acima do eixo x, certo? Então seria essa área aqui, tá? Essa área. E aí, como era que você procedia lá para você fazer esse cálculo, né? Como era que você procedia para você calcular, né? Calcular exatamente, só um segundo, para você calcular isso daqui, né? Então, a ideia era particionar um intervalo AB, né? Então, você pegava aí vários pontos dentro desse intervalo. O ponto A seria o x0, aí você pegava o x1, você pegava o x2, né? Você pegava o x3, e assim sucessivamente, por exemplo, x4, x5, tá? E até o B, que seria o x6, tá? E aí, meio que você ia ter vários aqui, né? Outros, né? Outros retângulos, retângulos não, né? Você ia ter, digamos assim, vários segmentos menores aqui, vários pedaços de área, né? E como era que você aproximava, né? Essa área? Como era que você aproximava ela? Você pegava em cada intervalozinho desse, você pegava um ponto CI, certo? Aqui seria o C1, aí aqui você pegava um C2, né? E aqui você pegava um C3, né? E aí você calculava o F dela. Quando você calculasse o F dela, você levava aqui para o gráfico e aí você ia traçar esse retângulo bem aqui, ó. Cortava exatamente, teria a altura F de C1 e o comprimento seria esse comprimentozinho aqui, que poderíamos dizer que seria x1 menos x2, né? Então, aí você faria isso para cá também. Aí você calcularia esse F aqui, daria bem aqui, por exemplo, né? Aí você
calculava a área desse retângulozinho aqui, que você sabe quanto é que vale, tá? Que você sabe calcular a área desse retângulozinho bem aqui, por exemplo. Mas aí você observa que meio que você está fazendo uma aproximação, né? Porque assim como você perde um pouquinho de área aqui, ó, você ganha aqui, você ganha aqui. Então, quando você somava todas essas áreas menores, daria exatamente uma área aproximada para o que você quisesse. Mas quando você fazia esse comprimento do intervalo aqui cada vez menor, a área se confundia cada vez mais com a área realmente do que você está procurando. Então, o pensamento aqui, pessoal, é a mesma, tá? A mesma ideia, dessa forma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai particionar essa... Não vou nem dizer particionar, porque a gente está numa curva. A gente vai dividir essa curva, tá? Em pequenos arcos, né? Em pequenos arcos, assim. Então, ó, a ideia é dividir C em pequenos arcos por esses pontos aqui, tá? Então, vou dizer que A é P0, aí você tem um P1, P2, P3, PI menos 1, PI, vai embora, né, até um certo PN, seria o B, tá? Então, eu dividi. E aí, novamente, o que eu vou fazer? Em cada intervalinho desse, eu vou escolher um QI, tá? Um ponto QI. Eu calculo um ponto QI. Perfeito? Escolhendo esse ponto QI, ó, observa que nesse intervalinho aqui, ele vai estar entre PI menos 1 e PI, o I variando de 0 até N, né? Então, dentro de cada intervalo desse aqui, eu pego um QI. Então, aqui estaria um Q1, Q2, né? E aí, o que eu faço? Eu calculo o F desses pontos, né? E aí, calculamos o valor, né? Vamos calcular o valor que a função vai assumir exatamente nesses pontos QI, ó. É isso que eu faço. Calculamos o valor de F em QI, certo? E multiplicamos esse por quem, pessoal? Multiplicamos este pelo valor de delta I. Onde quem é delta I, pessoal? É exatamente o comprimento de cada arcozinho desse daqui, ó. Então, delta SI com a gente seria exatamente PI menos PI menos 1, tá? Menos PI menos 1, que é o comprimento de cada arcozinho desse. Perfeito? Então, o que seria, digamos assim, essa soma aqui, ó, essa soma aqui, que é exatamente o pensamento parecido com o que a gente ia fazer aqui, como eu disse, a integral nesse caso aqui, ó, quando a gente define, né, a integral de f de x, dx, por exemplo, de a até b, né, nesse caso, seria, a gente define lá como limite, né, quando, por exemplo, esse comprimento aqui, poderia dizer delta x, né, que é xi menos 1, vai para zero, seria o que, pessoal, para a gente? O somatório, né, de f de ci delta xi, né, quando i varia de zero até um certo n, até mais infinito, não importa, tá? Então, um certo n, por exemplo. Um número de pontos que tu vai ter aqui, tá? A gente define meio que integral dessa forma lá. Então, observe que o que está aparecendo aqui, ó, é a mesma coisa. Ó, f de ci, delta xi, o somatório de i até n, tá? Isso daqui, pessoal, essa soma, né, é o que a gente chama de soma de rima, tá? Bem, a integral de linha, ou integral de um campo escalar de f ao longo dessa curva C, que vai do ponto A até o ponto B, né? Que a gente vai denotar exatamente assim, ó, pessoal. Integral do campo escalar f, da integral na curva C do campo escalar f de x, y, z, ds, é definida pelo limite de quem? Pelo limite desse somatório, não é isso? Exatamente como eu defini ali a própria integral definida. Então, ó, a integral ela vai ser definida por esse limite, pessoal. O limite desse somatório aqui quando o máximo delta xi vai para zero. Por quê, pessoal? Na ideia que a gente faz aqui, a ideia é, por exemplo, se você fizer cada vez esse intervalo menor, o erro diminui, né? Imagina que você está calculando o retângulo bem aqui, por exemplo, né? Um retângulo pequenininhozinho desse aqui, ó. Aí você pega um ponto aqui e calcula o f dele. Olha, o seu erro vai ser quase zero. Aí você pega um ponto,
cada vez menores esses intervalos, né? Ó, aí vai estar cada vez mais próximo da área que você quer, certo? Então, observe que eu estou fazendo essa analogia com a própria definição da integral definida, porque realmente ela é muito, né, muito similar, é a mesma ideia. Basicamente, a única coisa que muda aqui dessa definição, o que é, pessoal? É que a função f ela está calculada nos pontos QI. E nesse caso, por exemplo, os pontos QI, né, esses pontos QI seria, por exemplo, um XI, né, um YI, um ZI, porque, por exemplo, seria um ponto do R3, né? Mas, como essa função f é uma função escalar, ela vai pegar um ponto desse do R3 e vai levar aonde, pessoal? Em R. Então, o valor que ela está assumindo aqui é um número real. Aí, tu está multiplicando por esse comprimento de arco. E aí, nesse caso, quando esse comprimento de arco aqui for cada vez menor, quando você ter esse somatório aqui, o limite desse somatório vai dar exatamente a integral definida, a integral de linha na curva, tá? Então é assim, pessoal, que a gente define, eu espero que vocês tenham entendido. Essa é a ideia da definição formal, né? Mas é óbvio, pessoal, que vocês podem até me perguntar, né? Por exemplo, professor, está me dizendo que para mim calcular uma integral de linha eu tenho que calcular, você tem que pegar a curva, dividir ela, depois pegar pontos em cada subarco desse, calcular o f nesses pontos, depois multiplicar pelo comprimentozinho de cada arco, ou seja, eu vou ter que calcular o comprimento de cada arco, multiplicar por esse comprimento, somar tudo e depois ainda calcular o limite, né? Seria um trabalho, assim, digamos assim, exaustivo, né? Não vou dizer que não dá para fazer, dá. Talvez até com o auxílio de um programa, assim, de computador, faz mais rápido. Mas, né, é muito trabalhoso, né? Então, na próxima aula, pessoal, na próxima aula, o nosso objetivo já vai ser, aqui era só apresentar a mesma definição formal, que é essa definição aqui 1, e na próxima aula a gente já vai dar, vai apresentar a vocês, né, mais ideias, né, de como calcular, no caso, vamos apresentar a vocês como o conceito, né, de como calcular uma integral de linha, né, de um campo escalar. Aí a gente vai partir mesmo para o cálculo, tá? Então aqui nesse vídeo era simplesmente definir a integral, né, de linha ao longo da curva C, né, de um campo escalar, tá? E olha, se a curva C é suave por parte, né, imagine que a curva C não é suave em todo ponto, por exemplo, ou seja, ela apresenta uns furos assim, né? Então, o que acontece com a integral, né? É simples, né? Você calcula, né, a integral em cada parte suave e aí a integral ao longo da curva C vai ser a integral a soma das integrais em cada parte suave, tá? Então é isso que está dizendo aqui. Perfeito? Então, pessoal, a nossa aula de hoje era bem curta mesmo, era isso e até a próxima, tá bom?